Olá, libertos! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal para mais um vídeo. E eu vou começar aqui com uma série de vídeos onde nós vamos falar a respeito das polaridades que existem em todas as coisas. E eu quero que a gente desconstrua aqui a ideia do certo e do errado. E eu sei que pode ser um conceito meio difícil de ser assimilado, mas essa é a minha intenção, o meu objetivo, para que a gente possa viver com mais leveza e com mais aceitação pelo que nós somos, pelo que a vida é como um todo. E antes de mais nada, eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no meu canal para que a gente possa crescer cada vez mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu tenho muita coisa para trazer aqui para você. Então vamos fazer crescer esse canal. Faça a sua inscrição e deixe o seu like aqui, tá bom? Então vamos lá. Então hoje eu quero falar um pouquinho, esse primeiro vídeo desse ciclo de vídeos falando sobre polaridade. E hoje eu quero falar, não sei se vocês já leram o livro O Kybalion, e tem uma das 7 leis herméticas, que é a lei da polaridade. Em tudo existe uma polaridade, né? E foi, né, em uma dessas leis que eu me inspirei. E eu sou uma mulher transgênero, então eu vivi muito essa questão da polaridade feminino, masculino, energia feminina, energia masculina, e certo e errado. E a gente está sempre se baseando nessas questões de certo e errado. E eu quero desconstruir um pouquinho aqui com vocês, porque isso causa muita dor, tá? E olhando por uma perspectiva de que as coisas simplesmente são. E como toda e qualquer ferramenta, nós temos que aprender a nos utilizar de toda e qualquer coisa que seja, né? Toda e qualquer ferramenta que seja. Como dizia já Siddhartha Gautama, né? A famosa via do meio, encontrar esta via do meio, a via do equilíbrio que não é linear. Então a vida, ela não é linear, nós estaremos sempre enfrentando esses altos e baixos para nos calibrar nessa via do meio, né, que é entre um polo e outro, né, as duas polaridades. E hoje eu quero falar a respeito do conflito, né, a polaridade, a polaridade do conflito em si. E eu quero começar contando um pouquinho da minha história. Eu sou uma pessoa que cresceu em um ambiente muito conflituoso. Então, eu de alguma forma passei a julgar o conflito como algo ruim. E não necessariamente o conflito, ele é algo ruim. O conflito, ele simplesmente é, nas suas polaridades, né? Não existe uma polaridade em tudo. Então, todo extremo é danoso, né? Todo extremo demonstra que existe um desequilíbrio, porque eu estou em um polo ou no outro. Por isso que é importante a gente sempre se encontrar no meio. E dito isso, eu comecei a julgar o conflito como algo errado. Então a minha tendência sempre foi fugir de todo e qualquer tipo de conflito. Então, de alguma forma, é como se a gente não conseguisse se posicionar diante do conflito, porque a gente adota a fuga, porque é como se isso nos remetesse um pouco ao nosso passado. Então a gente não tem medo de reviver as mesmas coisas, e o conflito a gente acaba associando ele a algo ruim. Mas também em um relacionamento saudável, pode existir uma base de conflito, né? Um conflito emocional, onde as duas pessoas precisam enfrentar as próprias diferenças. E em todo e qualquer relacionamento, né, principalmente falando de relacionamento íntimo com nós mesmos, a gente precisa aprender a lidar com essa diferença, primeiramente que existe dentro de nós mesmos, e consequentemente com a diferença que existe também no outro. Então, em uma relação, quando existe um conflito em relação ao outro, é uma grande oportunidade de crescimento, né? Para que ambos possam crescer juntos através da limitação de cada um. Porque às vezes a diferença do outro pode mostrar aquilo que eu não estou enxergando em mim, uma minha limitação. E os limites foram feitos para serem superados. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, o conflito não necessariamente é algo ruim. É uma porta, é uma oportunidade em uma polaridade positiva de lidar com aquilo que está na sombra muitas vezes, de lidar com aquilo que eu não estou enxergando. Então, em um relacionamento é muito comum, né? O outro nos revela as nossas sombras, aquilo que nós não estamos enxergando, né? Para a gente poder colocar luz, e isso vem através de um conflito. E vice-versa, o contrário também é verdadeiro.
Claro que se eu estou vivendo só em situações conflituosas, existe um extremo, como eu falei antes. Então ali isso já é o conflito em outra polaridade, negativa. Então, por que que eu estou só atraindo situações conflituosas? Estou só vivendo conflitos. E isso também pode derivar sempre da questão do ambiente conflituoso, né? Uma outra forma de lidar com esse conflito, uma outra vertente, né? Casos diferentes, por exemplo, e esse é a pessoa que está acostumada a viver em ambientes conflituosos, ela desconhece tudo que traz uma ausência de conflito. Então, se eu cresci em um ambiente familiar, aonde o conflito era a ordem do dia, vivi e passei por abusos morais, eu posso me acostumar a viver em situações abusivas, conflituosas, porque eu desconheço o contrário disso. Então é importante que a gente se conheça, que a gente se perceba em todas essas vertentes, para que a gente compreenda quando existe um excesso, para que a gente possa calibrar isso dentro da gente e para que a gente encontre maneiras de se enxergar e de viver as nossas relações, os nossos relacionamentos de uma outra forma, mais assertiva, mais saudável. E um relacionamento saudável também pode existir uma base de conflito, que pode ser uma oportunidade de crescimento para que se possa crescer juntos. Fez sentido para você? Tá fazendo sentido? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários os seus insights, as suas percepções, e se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, envia para alguém que precisa ouvir isso, para que a gente possa desconstruir essa ideia de certo e de errado e perceber que as coisas simplesmente são, como o próprio conflito. Existem duas polaridades, polaridade positiva e negativa. Então, como que eu vou me utilizar desse conflito? Então, é simplesmente um calibrar, encontrar a via do meio. Espero que tenha feito sentido para você. Fique bem, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.